Cara, sério, eu preciso começar esse vídeo te perguntando uma coisa bem honesta. Você também achou que Frozen 2 não precisava existir, mas acabou assistindo mesmo assim? Porque comigo foi exatamente isso. Quando anunciaram Frozen 2, eu pensei, ok, Disney quer dinheiro, normal. Só que aí eu fui assistir, meio sem expectativa. E velho, eu saí do filme com aquele sentimento estranho tipo, pera, isso aqui foi mais profundo do que eu esperava. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque Frozen 2 não é só uma continuação bonitinha com música chiclete. Não. Ele tenta fazer algo mais arriscado. Às vezes acerta muito, às vezes nem tanto. E eu vou ser bem sincero com você sobre isso. Então já se prepara, porque esse vídeo vai ter teoria, opinião, crítica e umas reflexões meio existenciais no meio. Porque sim, esse filme vai para esse lado. Agora imagina a cena. A gente começa lá atrás, com a Elsa e a Anna crianças. E mano, essa abertura já me ganhou fácil, porque diferente do primeiro filme, aqui eles não perdem tempo jogando só fofura na tela. Tem um clima meio misterioso, meio... Tem algo errado aqui. O pai delas começa a contar uma história. E não é qualquer história. É sobre uma floresta mágica. Um lugar onde existiam espíritos da natureza. Vento, fogo, água, terra, vivendo em equilíbrio com um povo chamado Northudra. E até aí, tudo lindo, tudo mágico. Só que claramente tem um mas vindo. Porque sempre tem. Segundo ele, alguma coisa deu muito errado. Uma batalha começou, ninguém sabe exatamente por quê, e aquela floresta ficou isolada por uma névoa mágica que ninguém consegue atravessar. E aqui já entra a primeira coisa que eu curti muito no filme: o mistério. Diferente do primeiro Frozen, que é bem direto, aqui eles plantam perguntas desde o começo. Quem começou a guerra? Por que os espíritos ficaram com raiva? E, principalmente, por que isso ainda importa? E enquanto você está tentando entender isso, o filme joga outro detalhe importante. A Elsa começa a ouvir uma voz. Sim, aquela voz. E cara, essa voz é quase um personagem dentro do filme. Ela não é só um chamado mágico. Ela representa curiosidade, mudança e até um certo perigo. E aí corta para o presente. Arendelle tá tranquila, todo mundo feliz, aquele clima de final de conto de fadas. E é exatamente aí que o filme começa a quebrar essa paz. Porque a Elsa não tá 100% bem. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Eles não fingem que felizes para sempre resolve tudo. Ela tá estável, sim, mas satisfeita? Nem tanto. E aí entra uma das músicas mais importantes do filme, e talvez uma das mais subestimadas também. Porque enquanto todo mundo lembra de Into the Unknown, eu fico pensando muito em como essa música mostra o conflito interno dela. Ela tem tudo: família, reino, controle dos poderes. Mas ainda assim, falta alguma coisa, e isso, na vida real, é muito mais comum do que parece. Agora me diz, quantas vezes você já sentiu que estava tudo certo, mas mesmo assim parecia que algo não encaixava? É exatamente isso que a Elsa está vivendo. Só que no caso dela, esse algo literalmente começa a chamar ela. E não é só psicológico, não. A voz começa a afetar o mundo ao redor. Os elementos ficam instáveis, o vento começa a agir estranho, o fogo fica fora de controle. E, de repente, Arendelle deixa de ser aquele lugar seguro. E aqui, o filme muda completamente de ritmo. Do nada, vira quase um filme de desastre. Terremoto, evacuação, caos. E é aí que entra um ponto que eu achei muito bem feito: as consequências. Porque não é tipo,
Ah, deu problema, mas tá tudo bem depois. Não, a cidade é ameaçada de verdade. E isso força os personagens a saírem da zona de conforto, inclusive a Anna. E aqui eu preciso parar um segundo para falar dela. Porque se no primeiro filme a Elsa era o centro, aqui a Anna cresce muito, tipo, muito mesmo. Ela deixa de ser só a irmã otimista e vira alguém que realmente toma decisões difíceis. Mas calma, a gente ainda vai chegar lá. Voltando para a história. Depois desse caos todo, eles descobrem que os espíritos da natureza despertaram de novo. E não só isso. Parece que eles ainda estão com raiva por causa do que aconteceu no passado. E aí vem a decisão que muda tudo. Eles precisam ir até a Floresta Encantada. Sim, aquela mesma da história do pai. E cara, essa parte é muito boa. Porque não é só uma jornada física. É quase como se eles estivessem entrando num lugar que guarda respostas, mas também segredos que talvez fosse melhor deixar escondidos. E quando eles chegam lá, a névoa se abre para Elsa. Só para ela. E nesse momento, o filme deixa uma coisa bem clara, mesmo sem falar diretamente. Ela faz parte daquilo tudo. E é aqui que Frozen 2 começa a entrar num território mais interessante. E um pouco mais arriscado também, porque ele sai do simples princesa com poderes e vai para algo mais simbólico, tipo destino, identidade, passado. E eu sei que muita gente acha essa parte meio confusa. E, sinceramente, eu entendo, porque o filme não explica tudo de forma mastigada. Mas, ao mesmo tempo, é isso que deixa ele mais interessante. Ele confia que você vai ligar os pontos, ou pelo menos tentar. E, mano, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo, ok, tem coisa aqui que eu preciso rever depois. E isso, pra mim, é um ponto positivo, porque mostra que o filme não é descartável. Agora, uma coisa que eu preciso comentar: a ambientação da floresta. Sério, visualmente, esse filme é absurdo. A forma como eles criam os espíritos, o vento como um redemoinho invisível, o fogo como uma criatura meio caótica, a água, nem se fala. É tudo muito criativo. Mas não é só bonito. Cada elemento tem personalidade. E isso faz com que o mundo pareça vivo de verdade. E conforme eles avançam pela floresta, a gente começa a perceber que o passado não tá morto. Ele tá preso ali. Literalmente. Memórias congeladas, eventos antigos, tudo começa a aparecer. E é aí que a história começa a ficar mais pesada. Porque não é só sobre magia, é sobre erro, sobre consequências, sobre algo que foi feito e que ninguém assumiu. E quando o filme começa a ir nessa direção, você percebe que Frozen 2 não é exatamente um conto de fadas tradicional. Ele é mais uma investigação emocional com magia no meio. E, sinceramente, eu não esperava isso. Beleza. Então, agora que a gente já entrou na Floresta Encantada, é aqui que Frozen 2 realmente começa a mostrar o que ele quer ser de verdade. E olha, eu vou ser bem honesto com você. Essa parte do filme divide muita gente. Tem gente que acha incrível, e tem gente que fica tipo, o que tá acontecendo aqui? E, sinceramente, eu entendo os dois lados, porque o filme começa a abandonar aquela estrutura simples e entra num ritmo meio imprevisível. Às vezes ele acelera muito, às vezes ele para respirar e refletir. E esse vai e vem pode confundir, mas também pode te prender mais, dependendo de como você entra na vibe. Então segura comigo. Assim que eles entram na floresta, a primeira coisa que dá para sentir é que aquele lugar não é normal. Não é tipo um cenário bonito da Disney. É quase como se fosse um lugar consciente. Tipo, você não tá só andando ali. A floresta tá te observando.
E isso fica bem claro quando o primeiro espírito aparece, o vento. Mas não como a gente imagina vento. É quase uma entidade invisível, meio brincalhona, meio agressiva. E essa cena, cara, é uma bagunça no melhor sentido. Eles começam a ser jogados para todos os lados, folhas voando, caos total. E ao mesmo tempo é engraçado, tenso e mágico tudo junto. E é aí que a Elsa faz algo que já dá uma pista importante. Ela não tenta destruir o espírito. Ela tenta entender. E isso diz muito sobre quem ela se tornou. Porque no primeiro filme, o medo dela era perder o controle. Aqui, ela tá buscando conexão. E isso muda completamente a dinâmica da história. Enquanto todo mundo tá tipo, foge disso, ela tá tipo, espera, deixa eu tentar falar com isso. E eventualmente, ela consegue acalmar o vento. E esse momento, apesar de parecer pequeno, é gigante em significado. Porque é o primeiro sinal de que ela não é só alguém com poderes. Ela é parte desse sistema. Só que enquanto a Elsa tá nessa jornada meio espiritual, os outros personagens estão lidando com coisas bem mais humanas. E aqui entra uma parte que eu gosto muito, mas que pouca gente comenta. O Christoph. Sim, o cara tá tentando pedir a Anna em casamento. E mano, que desastre. Sério, cada tentativa dele dá errado de um jeito diferente. E isso cria um contraste muito interessante com o resto do filme, porque enquanto tem mistério, magia e passado sombrio acontecendo, tem também esse cara tentando achar o momento perfeito para falar: quer casar comigo? E nunca dá certo. E isso deixa tudo mais real, porque a vida não pausa para grandes momentos épicos. As coisas continuam acontecendo ao mesmo tempo. Agora, voltando para a parte mais pesada da história, eles começam a encontrar pessoas dentro da floresta. E não é qualquer pessoa. São dois grupos que estão presos ali há anos. De um lado, os soldados de Arendelle. Do outro, o povo Northuldra. E aqui o clima muda completamente. Porque você percebe que aquele conflito do passado nunca foi resolvido. Ele só ficou congelado no tempo, literalmente. E quando esses dois lados se encontram de novo, a tensão é imediata. Ninguém confia em ninguém. E faz sentido. Imagina você ficar preso anos num lugar, acreditando que o outro lado te traiu. Você não vai simplesmente dar um abraço e esquecer tudo. E é aí que a Anna entra com uma energia completamente diferente da Elsa. Enquanto a Elsa está conectando com a magia, a Anna está tentando conectar pessoas. Ela tenta criar diálogo, entender os dois lados, acalmar a situação. E cara, isso é liderança. De verdade. Não é poder mágico, não é força, é empatia. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a Anna é, secretamente, o coração desse filme. Mas calma, porque o filme ainda não terminou de complicar tudo. Porque eles começam a descobrir mais sobre os espíritos. E aqui entra um detalhe muito importante. Não são 4 espíritos, são 5. E quando essa informação aparece, o filme basicamente fala pra você: ok, agora começa o jogo de verdade. Porque até então, parecia que era só entender o que deu errado. Mas agora tem algo maior. Algo que ninguém entende completamente. E claro, a Elsa fica obcecada com isso. E aqui, de novo, entra aquela questão que eu comentei antes. Curiosidade versus perigo. Porque quanto mais ela se aproxima da verdade, mais ela se afasta dos outros. E isso começa a ficar bem evidente. Tem momentos em que ela simplesmente segue em frente, sem esperar ninguém. Como se aquela voz fosse mais importante que tudo. E isso, se você parar para pensar, é meio assustador. Porque parece destino, mas também parece obsessão. E o filme não deixa isso totalmente claro.
e eu acho isso muito interessante. Agora, uma das cenas que mais me marcou nessa parte é quando eles encontram aquele navio destruído. Porque ali, o filme dá uma virada emocional forte. Eles descobrem que os pais da Elsa e da Anna estavam tentando encontrar respostas. Eles não morreram, por acaso. Eles estavam indo atrás da origem dos poderes da Elsa. E quando isso é revelado, bate forte. Porque muda completamente a percepção que você tinha deles. Eles não eram só pais protetores. Eles estavam procurando entender. E talvez, tentando consertar algo. E isso levanta outra pergunta pesada. Será que tudo isso começou muito antes do que a gente imagina? E é nesse momento que o filme começa a apontar para uma direção mais sombria. Porque a verdade não vai ser bonita. E quanto mais eles se aproximam dela, mais o ambiente muda. Fica mais frio, mais silencioso. Quase como se a floresta estivesse preparando eles para algo. E a Elsa decide ir mais longe. Sozinha. E aqui eu vou ser bem direto. Essa é uma das decisões mais importantes e mais controversas do filme. Porque por um lado faz sentido. É a jornada dela. Mas por outro, ela literalmente deixa todo mundo para trás, incluindo a Anna. E a reação da Anna? Não é tipo, ok, boa sorte. É dor, é medo, é aquela sensação de perder alguém, mesmo que essa pessoa ainda esteja viva. E cara, isso é muito real. Porque às vezes, as pessoas não vão embora fisicamente, mas emocionalmente, elas já não estão mais ali. E é aí que o filme começa a se aprofundar ainda mais nas relações, porque não é só sobre salvar o mundo, é sobre não se perder no processo. E enquanto a Elsa segue em direção ao desconhecido, a Anna fica. E pela primeira vez, parece que ela não sabe o que fazer. E isso é importante, porque até agora ela sempre teve alguém. Agora, talvez não tenha mais. E o filme deixa essa sensação no ar, sem resolver, sem aliviar. Só deixa você sentir. E é exatamente nesse ponto que Frozen 2 prova que não é só uma continuação. Ele é uma história sobre crescer. E crescer, às vezes, significa se afastar, mudar, escolher caminhos diferentes, mesmo que doa. E olha, a partir daqui, a história só fica mais intensa. Porque o que a Elsa vai descobrir muda tudo. Tipo, tudo mesmo. E a Anna? Ela vai ter que tomar a decisão mais difícil da vida dela. Sem ajuda, sem magia. Só ela. Agora, segura comigo, porque a partir daqui o filme simplesmente vira outra coisa. Sério. Se até agora Frozen 2 estava brincando com mistério, aqui ele mergulha de cabeça. E a gente começa a acompanhar a Elsa, completamente sozinha. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez no filme, e talvez na história inteira dela, não tem Anna, não tem Olaf, não tem ninguém para quebrar o clima ou aliviar a tensão. É só ela. E aquela voz. E cara, essa solidão não é só física, ela é emocional também. Porque quanto mais ela avança, mais parece que ela tá deixando para trás tudo aquilo que definia ela até agora. E aí vem uma das sequências mais absurdas do filme. A jornada pelo mar. Mano, essa cena é simplesmente insana. A Elsa chega naquele oceano escuro, revolto, totalmente fora de controle. E você já sabe que não vai ser fácil. E não é. Porque ali aparece o espírito da água. E não é tipo um bichinho fofinho, não. É um cavalo feito de água, agressivo, selvagem, quase impossível de controlar. E essa cena, para mim, é uma das melhores metáforas do filme inteiro. Porque aquele mar é ela mesma. Caótico, profundo, perigoso. E o cavalo?
É o poder. É aquela parte dela que ela ainda não domina completamente. E o que ela faz? Ela enfrenta. Mas não no sentido de destruir. Ela tenta dominar, entender, se conectar. Só que antes disso, ela apanha. E apanha feio. Tem momentos ali que você realmente pensa: ok, ela não vai conseguir. E isso é raro em filme da Disney. Porque normalmente você sabe que o personagem vai dar conta. Aqui, tem dúvida, tem risco. E isso deixa tudo muito mais intenso. E quando finalmente ela consegue montar no espírito da água, cara, é uma mistura de vitória com alívio. Mas também tem algo mais. Tem aceitação. Porque não é só sobre controlar o poder, é sobre aceitar quem ela é de verdade. E depois disso, ela atravessa. E o que vem depois é ainda mais pesado. Ela chega em um lugar completamente congelado, silencioso, quase vazio. E é aí que o filme começa a revelar as respostas. Mas não de forma direta. Não tem ninguém explicando tudo. São memórias, fragmentos do passado. E aqui, eu vou ser bem sincero. Essa parte pode confundir muita gente. Mas se você prestar atenção, tudo começa a fazer sentido. A Elsa começa a ver cenas antigas, do avô dela, do líder do povo Northuldra. E você percebe que aquilo que parecia uma história de paz, na verdade tinha segundas intenções. E cara, essa revelação muda completamente o tom do filme. Porque o avô dela, o rei, o herói da história, não era tão herói assim. Ele construiu a barragem não para ajudar, mas para controlar, para enfraquecer o povo Northuldra. E isso é pesado. Porque o filme basicamente fala sobre traição, sobre abuso de poder, sobre colonização, se você quiser ir mais fundo. E olha, eu não esperava esse nível de tema num filme como esse, de verdade. E o mais impactante? A guerra começou por causa disso. O avô atacou primeiro. E todo aquele caos, toda aquela maldição, veio de uma decisão errada, de alguém que deveria proteger. E quando a Elsa entende isso, você vê na cara dela. Não é só choque, é responsabilidade. Porque agora não é só descobrir a verdade, é lidar com ela. E isso muda o objetivo da história. Antes era tipo, vamos entender o que aconteceu. Agora é, a gente precisa consertar isso. E enquanto tudo isso acontece, o filme vai ficando mais frio, mais silencioso, mais pesado. Até que chega num ponto que, sinceramente, é um dos momentos mais ousados da Disney. A Elsa vai longe demais. Ela entra ainda mais fundo naquele lugar congelado, tentando encontrar a resposta final. E ela encontra. Ela descobre que ela é o quinto espírito, a ponte entre o mundo mágico e o mundo humano. E essa revelação é linda, mas ao mesmo tempo tem um custo, porque ela foi longe demais e começa a congelar, lentamente, sem conseguir voltar. E cara, essa cena, eu lembro da primeira vez que assisti e fiquei tipo, não, eles não vão fazer isso. Mas fazem. Ela congela completamente e some. Simples assim. E o filme não dá tempo para você processar direito, porque ele corta. E a gente volta para Anna. E aqui, tudo muda de novo. Porque agora não é mais a jornada da Elsa, é a da Anna. E velho, que virada. Porque até então, a Anna sempre foi aquela personagem que reagia. Agora, ela precisa agir. E sozinha. Sem magia. Sem plano. Só com o que ela sabe. E com o que ela sente. E antes de tudo, ela descobre o que aconteceu com a Elsa. E a reação dela?
Não é dramática no sentido exagerado. É silenciosa. É pesada. É tipo aquele vazio quando você percebe que perdeu alguém. E aqui entra uma das músicas mais fortes do filme. E eu não tô nem falando de popularidade. Eu tô falando de impacto. Porque essa música representa aquele momento em que você não sabe mais o que fazer, mas precisa continuar. Mesmo sem vontade. Mesmo sem esperança. E cara, isso é muito real. Muito mais do que qualquer magia. E nesse ponto, o filme deixa claro. A Ana é o verdadeiro coração da história. Porque ela não tem poderes. Mas ela tem coragem. E às vezes, isso é mais importante. E é aqui que a decisão mais difícil começa a se formar. Porque agora ela sabe a verdade. Ela sabe que a barragem precisa ser destruída, que aquilo foi o erro, que aquilo mantém os espíritos em conflito. Mas destruir a barragem significa destruir Arendelle, a casa dela, o povo dela, tudo. E, mano, coloca isso na sua cabeça por um segundo. Você teria coragem? Saber que para consertar um erro, você precisa perder tudo? É fácil falar assistindo, mas viver isso é outra história. E o filme não suaviza isso. Ele não tenta facilitar. Ele coloca a Ana nesse dilema e deixa ela decidir. E é exatamente isso que torna essa parte tão forte. Porque não tem resposta fácil, não tem solução perfeita. Só escolha e consequência. Agora, chegou aquele momento do filme que separa quem só tá assistindo de quem realmente tá sentindo a história. Porque tudo que Frozen 2 construiu até aqui explode nessa parte. E não é só ação. É decisão. É consequência. É peso emocional de verdade. A gente volta pra Ana, completamente destruída por dentro. E cara, eu vou falar uma coisa pra você. Essa parte aqui me pegou mais do que qualquer cena da Elsa. Porque é muito fácil admirar alguém com poderes mágicos. Agora, alguém sem poder nenhum, sem plano, sem esperança, e ainda assim continuar, isso é outro nível. A Ana literalmente perdeu tudo naquele momento. Ela acha que perdeu a Elsa. Tá isolada, num lugar desconhecido, sem ninguém para guiar. E mesmo assim, ela não para. E isso é uma coisa que o filme faz muito bem aqui. Ele desacelera. Ele deixa você sentir o peso. Não tem piada, não tem distração. É só ela. E aquela decisão que tá começando a crescer dentro dela. E é aqui que entra aquela ideia que o filme vem construindo desde o começo. Fazer a coisa certa, mesmo quando dói. E não é tipo, dói um pouquinho. É dor real, perda real, sacrifício real. E quando a Ana percebe toda a verdade sobre o avô, sobre a barragem, sobre o erro que causou tudo aquilo, ela entende uma coisa que muda completamente a história. Não dá para seguir em frente sem consertar o passado. E isso, cara, é uma mensagem pesada. Porque muitas vezes, na vida real, a gente prefere ignorar erro antigo. Ah, já passou. Não tem o que fazer. Mas aqui o filme fala, tem sim. Só que vai custar caro. E é aí que vem a decisão. A Ana decide destruir a barragem. E não tem volta. E eu acho que esse é um dos momentos mais corajosos do roteiro. Porque ele não tenta dar uma solução fácil. Não tem um jeitinho de salvar tudo. Ela sabe que Arendelle pode ser destruída. Ela sabe que as pessoas podem perder suas casas. E mesmo assim, ela escolhe fazer o certo. E, mano, isso é liderança de verdade. Não é sobre agradar todo mundo. É sobre fazer o que precisa ser feito. Mesmo que você seja odiado depois. E a forma como o filme constrói isso é muito boa. Porque não é uma decisão impulsiva. Não é tipo, ok,
Vou quebrar isso aqui. Você vê o conflito, você vê o medo, mas também vê a clareza. Ela sabe o que precisa ser feito. E isso dá um peso absurdo para a cena seguinte, porque agora não é mais teoria, é ação. E aqui entra uma das partes mais intensas visualmente também. A Ana vai até os gigantes de pedra, os espíritos da terra. E cara, esses bichos são tipo forças da natureza andando. Eles não pensam, eles não negociam, eles simplesmente reagem. E o plano dela? Basicamente provocar eles, fazer com que ataquem, e usar essa força para destruir a barragem. Agora para um segundo e pensa nisso. Ela tá literalmente usando o caos para corrigir um erro. E isso é meio poético e meio assustador ao mesmo tempo, porque ela não tem controle total. Se der errado, já era. E a sequência começa. Os gigantes começam a jogar pedras gigantescas. O chão treme. Tudo começa a desmoronar. E você sente que aquilo está saindo do controle rápido. E aqui o filme acelera de novo. Depois de um momento emocional pesado, ele joga a ação intensa. E funciona. Porque você já está envolvido. Você já entende o que está em jogo. E cada pedra que cai não é só destruição. É história sendo quebrada. É erro sendo confrontado. É passado sendo corrigido. E quando finalmente a barragem começa a rachar, cara, dá um negócio no peito. Porque você sabe o que vem depois. A água. E não é pouca água. É tipo tudo acumulado por anos sendo liberado de uma vez. E aí você fica naquele pensamento. Ok, agora ferrou tudo. Porque não tem como parar aquilo. Não tem como segurar. E o filme não tenta fingir que tem. A onda começa a avançar em direção a Arendelle. E aqui entra um detalhe que eu gosto muito. O filme não corta isso rápido. Ele deixa você ver o perigo. Ele deixa o impacto crescer. E enquanto isso, a Ana tá ali, sem saber ainda se fez a coisa certa, sem saber se vai dar tempo, sem saber se alguém vai sobreviver. E isso é muito real, porque na vida, quando você toma uma decisão difícil, você não recebe confirmação imediata. Você só espera e torce. E é exatamente esse sentimento que o filme entrega aqui. Agora corta para outro lado, porque enquanto tudo isso está acontecendo, a Elsa volta. E mano, que momento! Porque não é só, ela voltou. Tem significado. Ela entendeu quem ela é. Ela aceitou o papel dela como o quinto espírito, a ponte. E agora, ela tem o poder completo. Mas mais do que isso, ela tem propósito. E essa é a diferença. Porque antes ela buscava respostas. Agora, ela sabe o que fazer com elas. E quando ela vê aquela onda vindo em direção a Arendelle, não tem hesitação. E aqui entra uma das cenas mais lindas do filme inteiro. Ela enfrenta a onda, sozinha, de novo. Mas agora, não é luta, é controle, é equilíbrio. Ela usa o gelo, usa o poder, usa tudo que aprendeu e cria aquela barreira absurda. E cara, visualmente isso é de arrepiar. Mas o que torna a cena forte não é só o visual, é o significado. Porque aquele momento representa exatamente o tema do filme: equilíbrio entre forças, entre passado e presente, entre erro e reparação. E quando a água finalmente para, você respira. Tipo, de verdade. Porque até ali, o filme estava te segurando numa tensão constante. E agora, solta. Mas não completamente, porque ainda falta o emocional. E é aí que vem o reencontro. A Ana e a Elsa. E cara, sem exagero, essa cena funciona muito mais por tudo que veio antes.
Porque não é só um abraço, é alívio, é reconexão, é tipo, a gente passou por tudo isso e ainda tá aqui. E o mais bonito? Elas mudaram, as duas. A Elsa não é mais só a rainha com poderes. A Anna não é mais só a irmã impulsiva. Agora elas são duas partes de algo maior. E isso fica muito claro quando o filme começa a caminhar para o final. Porque a solução não é voltar tudo como era. E isso é importante. Muitos filmes fariam isso. Ah, resolveu tudo. Volta ao normal. Aqui não. Aqui eles aceitam a mudança. A Elsa não fica em Arendelle. E isso é uma escolha muito interessante, porque mostra que crescer também significa seguir caminhos diferentes. Ela vai ficar na floresta, como guardiã, como ponte. E a Anna vira rainha. E cara, isso faz muito sentido, porque se você olhar a jornada dela, ela sempre foi a mais conectada com pessoas, com decisões difíceis, com responsabilidade emocional. Ela merece esse papel. E não é tipo, ah, sobrou pra ela. Não, ela conquistou isso. E o filme deixa isso bem claro. E enquanto tudo se resolve, os espíritos ficam em paz. A floresta é liberada. Os dois povos finalmente se reconciliam. E aquele ciclo que começou com o erro termina com o entendimento, mas não com o esquecimento. E isso é importante. Porque o filme não apaga o passado. Ele reconhece e segue em frente. Agora deixa eu sair um pouco da história em si, porque se a gente continuar só seguindo cena por cena, você até entende o filme, mas não sente ele completamente. E Frozen 2 é aquele tipo de filme que funciona muito mais quando você para pensar no que ele está tentando dizer por trás. E aqui, eu vou ser bem direto com você. Esse filme não é sobre magia, não é sobre aventura, nem sobre salvar o reino. No fundo, Frozen 2 é sobre mudança. E não aquela mudança bonita de filme, tipo, tudo melhora e pronto. Não. É sobre aquela mudança desconfortável. Aquela que te tira do lugar, que te faz questionar tudo. E se você reparar bem, todos os personagens estão passando por isso. Mas cada um de um jeito diferente. A Elsa, por exemplo, a jornada dela parece grandiosa, cheia de efeitos, cheia de momentos épicos. Mas no fundo, é uma crise de identidade. Simples assim. Ela passou o primeiro filme inteiro tentando esconder quem ela era. No segundo, ela está tentando entender. E isso é uma diferença gigante. Porque esconder é medo. Buscar é coragem. Só que essa busca tem um preço. E o filme não esconde isso. Quanto mais ela se aproxima da verdade, mais ela se afasta de tudo que era familiar. E isso é muito real. Porque crescer, às vezes, significa deixar coisas para trás. Mesmo que você ame essas coisas. E aí entra uma coisa que eu fiquei pensando depois que assisti. Será que a Elsa realmente queria sair de Arendelle? Ou ela só precisava? Porque tem diferença. Querer é escolha, precisar é inevitável. E o filme deixa essa linha meio borrada. E eu gosto disso. Porque nem tudo na vida é 100% claro. Agora, se a gente olha para Anna, a história dela bate de um jeito completamente diferente. Porque enquanto a Elsa tá descobrindo quem ela é, a Anna tá sendo testada. Tipo, de verdade. O filme pega tudo que define ela, amor, esperança, otimismo, e coloca em situações onde isso não é suficiente. E isso é cruel, mas necessário. Porque até então, a Anna sempre acreditou que tudo ia dar certo, que o amor resolve tudo. E aqui o filme fala, ok, e quando não resolve? E mano, isso pesa,
Porque a cena em que ela acha que perdeu a Elsa não tem mágica para consertar aquilo. Não tem solução rápida. É só dor. E mesmo assim, ela levanta e continua. E isso, para mim, é uma das mensagens mais fortes do filme inteiro. Coragem não é não ter medo. É agir mesmo quando você está destruído por dentro. E isso é muito mais humano do que qualquer poder de gelo. Agora, vamos falar de um detalhe que muita gente ignora: o erro do passado. Porque esse filme gira em torno disso, e não é só um detalhe de roteiro, é o núcleo da história. O avô da Elsa cometeu um erro grande, e esse erro não foi resolvido, foi escondido. E o que aconteceu? Virou problema para o futuro. E cara, isso aqui é praticamente uma aula de história disfarçada de animação. Porque isso acontece o tempo todo no mundo real. Decisões erradas, injustiças, coisas que ninguém quis assumir e que acabam voltando depois, mais fortes, mais difíceis de resolver. E o filme não tenta suavizar isso. Ele fala claramente: se você não consertar, vai continuar afetando tudo. E não importa quanto tempo passe. E é por isso que a decisão da Anna é tão importante. Porque ela não está só salvando o presente. Ela está corrigindo o passado. Mesmo que isso custe tudo. E isso me fez pensar numa coisa bem simples. Quantas vezes a gente evita resolver algo porque dá trabalho? Ou dói? E aí deixa para depois. E depois vira um problema maior. E maior. E maior. Até que uma hora não dá mais para ignorar. É exatamente isso que acontece no filme. Agora, outra coisa que eu achei muito interessante: o conceito dos espíritos. Porque eles não são vilões. Eles não são inimigos. Eles são reações. Eles representam a natureza, mas também representam equilíbrio. Quando algo está errado, eles reagem. E isso é muito diferente de um vilão clássico, porque não tem alguém para derrotar, tem algo para entender. E isso muda completamente a forma como a história se resolve. Não é luta, é correção. E isso, na minha opinião, é muito mais inteligente. Agora, vamos falar de uma coisa que eu sei que muita gente discute: o ritmo do filme. Porque sim, ele é estranho. Às vezes ele corre, às vezes ele para, às vezes parece que está pulando coisa. E eu não vou fingir que isso não existe. Existe. Tem momentos que você sente que faltou um respiro maior, ou uma explicação mais clara. Mas ao mesmo tempo, esse ritmo meio irregular combina com a história. Porque a jornada deles não é linear, é confusa, é emocional, é cheia de altos e baixos. E talvez o filme quis passar exatamente essa sensação. Agora, se funcionou para todo mundo? Não. Mas para mim, funcionou o suficiente. E aqui vai uma opinião talvez meio impopular. Eu acho Frozen 2 mais interessante que o primeiro. Não necessariamente melhor em tudo, mas mais ousado, mais profundo, mais arriscado. O primeiro é mais redondo, mais fácil de gostar. O segundo te desafia mais. E eu gosto disso, mesmo com falhas, porque pelo menos ele tenta. E hoje em dia, isso já é muita coisa. Agora, antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você terminou o filme, você sentiu que aquilo era um final feliz? Ou um final diferente? Porque para mim, não é exatamente felizes para sempre. É mais tipo, seguimos caminhos diferentes, mas tudo bem. E isso é muito mais próximo da vida real. Nem tudo termina perfeito, mas pode terminar certo. E isso já é suficiente. Agora, vamos entrar numa parte que, sinceramente, pode fazer você amar ainda mais Frozen 2.
ou revirar os olhos dependendo do seu gosto. As músicas. Porque sim, esse filme vive muito através delas. E eu já vou começar sendo direto com você. A trilha de Frozen 2 não é tão grudenta quanto a do primeiro filme, mas ela é muito mais emocional. Tipo, muito mesmo. Só que o problema é que nem todo mundo percebe isso de primeira. Porque no primeiro Frozen, você tinha aquela música que simplesmente dominou o mundo. Aqui, não tem exatamente isso. Mas o que tem é profundidade. E a primeira música que a gente precisa falar, não tem como fugir, é aquela que basicamente define o filme inteiro. A música da voz. E cara, essa música não é só um momento musical. Ela é o conflito da Elsa transformado em som. Porque presta atenção, ela não quer ir. Mas ao mesmo tempo, ela não consegue ignorar. E isso fica muito claro na forma como a música cresce. Começa mais contida, meio curiosa, e de repente vira quase um grito interno. E isso é muito bem construído. Só que aqui entra um ponto interessante. Essa música não é tão cantável quanto parecia ser a do primeiro filme. Ela não é feita para você sair cantando na rua. Ela é feita para você sentir. E isso muda completamente o impacto. Agora, tem gente que acha isso incrível. E tem gente que acha meio esquecível. E eu entendo os dois lados, porque depende muito do que você espera. Se você quer algo tipo hit imediato, talvez você se decepcione. Mas se você presta atenção na letra, no contexto, cara, ela cresce muito. Agora, vamos falar de uma música que, na minha opinião, é a mais subestimada do filme. A música da Anna naquele momento em que ela acha que perdeu tudo. Mano, essa aqui é pesada. Tipo, de verdade. Porque não tem glamour, não tem espetáculo. É quase um sussurro emocional. E o mais forte? Ela não fala sobre vitória. Ela fala sobre continuar, mesmo sem saber porquê. E isso é muito raro em animação. Porque normalmente as músicas são sobre esperança, amor, alegria. Aqui não. Aqui é sobre desespero controlado. E eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei meio em silêncio depois dessa cena. Porque bate diferente. Não é aquela emoção que te faz sorrir. É aquela que te faz pensar. Agora, nem tudo são flores. Vamos ser sinceros também. Tem músicas no filme que parecem meio deslocadas. Tipo a do Kristoff. E olha, eu gosto do personagem. Mas aquela música dele tentando entender relacionamento? Cara, parece um clipe separado do filme. Tipo, do nada vira uma vibe meio paródia dos anos 80. E você fica tipo, ok, isso é engraçado, mas precisava aqui? Porque quebra o ritmo. Principalmente considerando que o resto do filme tá pesado emocionalmente. E esse é um dos problemas de Frozen 2. Ele às vezes não sabe equilibrar totalmente o tom, mas ao mesmo tempo, eu não consigo odiar essa música, porque ela é divertida e dá um respiro. Só que talvez no lugar errado. Agora, outra coisa que eu preciso elogiar muito. Como as músicas ajudam na narrativa. Porque aqui, elas não são só momentos musicais. Elas empurram a história. Elas revelam o que os personagens estão sentindo. E isso é essencial. Por exemplo, sem a música da Elsa, você não entende completamente o conflito dela. Sem a música da Anna, você não sente o peso da decisão. E isso mostra que as músicas foram pensadas como parte da história, não só como pausa para cantar. E isso é um acerto enorme. Agora, vamos falar de um detalhe que pouca gente comenta: a repetição temática. Porque várias músicas têm elementos parecidos. Aquela voz,
Aparece mais de uma vez. A melodia conecta momentos diferentes. E isso cria uma sensação de continuidade, como se tudo estivesse ligado. E isso reforça aquela ideia de destino, de algo chamando, de algo que não pode ser ignorado. E quando você percebe isso, o filme fica mais interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual música você lembra de cara quando pensa em Frozen 2? Porque isso diz muito sobre como o filme funcionou para você. Se você lembra da música mais famosa, talvez o impacto foi mais superficial. Agora, se você lembra das mais emocionais, provavelmente o filme te pegou mais fundo. E isso não é certo ou errado, é só diferente. Agora, minha opinião pessoal? Eu acho que a trilha de Frozen 2 envelhece melhor. Tipo vinho mesmo. Na primeira vez, talvez você não sinta tanto, mas depois, ela cresce. Porque você começa a entender melhor o contexto. E aí as músicas ganham outro significado. E isso, para mim, é um ponto muito forte. Agora, claro, não é perfeita. Tem excesso. Tem momentos que parecem forçados. Tem escolhas questionáveis. Mas, no geral, ela cumpre o papel. E mais importante, ela reforça o tema do filme. E isso é o que realmente importa. Agora, saindo um pouco das músicas. Na próxima parte, eu quero falar sobre os personagens em si. Mas não só o básico. Eu quero entrar na construção deles. No que mudou do primeiro filme. E por que alguns funcionam melhor aqui. E outros nem tanto. Porque sim, tem personagem que cresce muito. E tem personagem que meio que fica para trás. Agora vamos entrar numa parte que, para mim, é onde Frozen 2 realmente se ganha. Ou se perde para muita gente. Os personagens. Porque você pode ter uma história interessante, uma mensagem profunda, um visual lindo. Mas se os personagens não funcionam, nada segura. E aqui, o filme faz algumas coisas muito boas e outras meio questionáveis. Então, bora falar a real. Começando pela Elsa. Porque, né? Tudo gira em torno dela. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa não é mais a mesma Elsa do primeiro filme. Lá, ela era definida pelo medo. Aqui, ela é definida pela dúvida. E parece parecido, mas não é. Porque no primeiro, ela fugia. Agora, ela vai atrás. Só que essa busca tem um lado meio perigoso. E eu não sei se todo mundo percebe isso. Porque quanto mais ela segue aquela voz, menos ela escuta as pessoas ao redor. Principalmente a Anna. E isso, cara, é meio desconfortável. Porque você começa a se perguntar: ela tá fazendo isso pelo bem de todos ou por ela mesma? E o filme nunca responde isso completamente. E eu gosto disso, porque torna ela mais humana. Mesmo sendo, tecnicamente, quase uma entidade mágica nesse ponto. Agora, o crescimento dela é interessante. Ela não aprende a controlar poder, ela aprende a aceitar identidade. E isso é um passo além. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que acha que ela fica meio distante emocionalmente. E eu entendo. Porque ela realmente se afasta. Ela passa boa parte do filme seguindo um caminho só dela. E isso pode dar a sensação de que ela se desconecta. Agora, vamos falar da Anna. E cara, aqui eu vou ser direto. Ela é a melhor personagem do filme. Sem discussão. Porque enquanto a Elsa tem uma jornada mais simbólica, a Anna tem uma jornada emocional concreta. Você sente tudo com ela. A alegria, o medo, a frustração, a dor. Principalmente a dor. E o mais importante, ela muda. De verdade. No começo, ela ainda é aquela pessoa que depende muito da conexão com a Elsa. Mas ao longo do filme, ela aprende a agir sozinha.
a tomar decisões sem apoio. E isso culmina naquela escolha da barragem, que para mim é o momento mais forte do filme inteiro, porque ali não tem magia, não tem ajuda, é só ela e a decisão. E isso define quem ela é. E quando ela vira rainha no final, não parece forçado, parece merecido. Agora, vamos falar do Christophe. E aqui, eu vou ser honesto com você. Ele meio que ficou de lado. Tipo, não completamente inútil, mas claramente não era prioridade. A história dele gira em torno de pedir a Ana em casamento. E é fofo, é engraçado, mas não evolui muito além disso. E comparado com o peso emocional dos outros personagens, fica meio raso. E isso não é porque o personagem é ruim, é porque o roteiro não deu espaço suficiente para ele. E isso acontece. Agora, o Olaf. E esse aqui divide opiniões, porque tem gente que acha ele irritante, e tem gente que acha ele essencial. E nesse filme, eu acho que ele funciona melhor do que no primeiro. Porque ele não é só alívio cômico. Ele tem momentos que, surpreendentemente, são bem reflexivos. Tipo quando ele começa a questionar tudo. Crescimento, mudança, sentido das coisas. E você fica tipo, ok, não esperava isso vindo de um boneco de neve. Mas funciona. Porque quebra aquele padrão de personagem bobo. Só que tem momentos que ele ainda exagera. E isso pode tirar um pouco da imersão. Mas no geral, eu acho que ele agrega. Agora, vamos falar de algo mais amplo. A dinâmica entre os personagens. Porque isso muda bastante em relação ao primeiro filme. Antes, tudo girava em torno da relação entre Elsa e Anna. Aqui, eles se separam. Fisicamente e emocionalmente. E isso é um risco grande. Porque essa relação era o coração do primeiro filme. E quando você afasta isso, você precisa compensar de outra forma. E o filme tenta fazer isso com as jornadas individuais. E, na maior parte, funciona. Mas você sente falta de mais momentos delas juntas. Mais conexão direta. Porque quando elas estão juntas, o filme brilha mais. E isso fica claro no final. Agora, outro ponto interessante. Os personagens secundários novos. Tipo o povo Northudra. Eles são importantes para a história, mas não são super aprofundados. Eles funcionam mais como símbolo do conflito do que como indivíduos. E isso não é necessariamente ruim, mas limita o impacto emocional em alguns momentos. Porque você entende o lado deles, mas não se conecta profundamente com personagens específicos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu falta de um vilão? Porque esse filme não tem um vilão tradicional. E isso é uma escolha bem ousada, porque a ameaça aqui é o passado. São decisões antigas, são consequências. E isso é muito mais abstrato. E talvez por isso, algumas pessoas sintam falta de algo mais direto, tipo alguém para odiar. Mas ao mesmo tempo, isso torna a história mais madura, porque nem sempre tem um vilão claro na vida real. Às vezes, o problema é estrutural, é histórico. E você não resolve isso derrotando alguém. Você resolve mudando as coisas. E isso é exatamente o que o filme propõe. Agora, no geral, os personagens de Frozen 2 são mais complexos, mais imperfeitos, mais humanos. Mesmo dentro de uma história cheia de magia. E isso, para mim, é um grande acerto. Mesmo que nem todos tenham o mesmo destaque. Agora vamos falar de uma coisa que, mesmo que você não tenha gostado da história, é quase impossível negar. Esse filme é lindo pra caramba. Sério. Mas calma, eu não tô falando só de
Ah, animação bonita da Disney. Porque isso já virou padrão. Aqui tem algo a mais. Tem intenção. Tem detalhe. Tem narrativa visual. E quando você começa a reparar nisso, Frozen 2 sobe de nível. Começando pela Floresta Encantada. Cara, aquele lugar não é só um cenário. Ele é praticamente um personagem. E o mais interessante é como ele muda dependendo do momento. No começo, ele parece mágico, curioso, quase convidativo. Mas conforme a história avança, ele fica mais denso, mais escuro, mais silencioso, quase sufocante. E isso não é por acaso. É o filme refletindo o estado emocional dos personagens, principalmente da Elsa, porque quanto mais ela se aproxima da verdade, mais frio tudo fica, mais vazio, mais isolado. E isso é muito bem construído. Agora, vamos falar das cores, porque aqui tem um trabalho absurdo. Se você comparar com o primeiro Frozen, que é muito baseado em azul e branco, aqui eles expandem muito mais. Tem tons de outono, laranja, vermelho, dourado. E isso já muda completamente a vibe. O primeiro filme é mais inverno eterno. O segundo é mais transição. E isso combina perfeitamente com o tema: mudança, ciclo, fim e recomeço. Nada ali é aleatório. Agora, um detalhe que eu achei genial. Cada espírito tem uma identidade visual muito clara. O vento, por exemplo, não tem forma definida. É caótico, invisível, imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, é leve, quase brincalhão. O fogo já é totalmente o oposto. Intenso, rápido, agressivo. E muda de comportamento o tempo todo. A água. Cara, a água é talvez o mais impressionante. Porque não é só bonito. É realista num nível absurdo. A forma como ela se move, como reage, como reflete luz. Tem momentos que você esquece que é animação. E isso na cena do oceano com a Elsa é outro nível. Sério, aquela sequência é coisa de cinema grande. E o mais legal? Não é só espetáculo. É simbólico. A água representa memória, profundidade, verdade. E isso se conecta diretamente com a jornada dela. Agora, vamos falar do gelo. Porque sim, o gelo continua sendo importante. Mas aqui ele tem outro significado. No primeiro filme, o gelo era medo, era isolamento. Aqui, ele vira ferramenta, expressão, aceitação. E isso aparece muito na forma como a Elsa usa os poderes. Antes era mais defensivo, agora é mais fluido, mais confiante, mais natural. E isso é um detalhe pequeno, mas que mostra evolução. Agora, uma coisa que eu acho que pouca gente percebe: o uso do silêncio. Sim, silêncio. Porque num filme cheio de música e efeitos, os momentos mais fortes, às vezes, são os mais quietos. Tipo quando a Elsa chega naquele lugar congelado no final. Não tem música bombástica, não tem fala. É só vazio. E isso dá um peso absurdo, porque te força a sentir, sem distração. E isso é uma escolha muito inteligente. Agora, vamos falar da direção de cena, porque tem algumas sequências aqui que são simplesmente muito bem pensadas. A cena do mar, por exemplo, ela não é só ação. Ela tem ritmo, tem pausa, tem tensão crescente. E isso faz você ficar preso. Outra cena forte é a da destruição da barragem, porque ali tudo é grandioso, escala, movimento, impacto. Mas ao mesmo tempo, você nunca perde de vista o emocional. Você sabe por que aquilo está acontecendo.
E isso faz toda a diferença. Agora, nem tudo é perfeito. Tem momentos em que o visual é tão forte que parece que o roteiro corre para acompanhar. Tipo, a cena é linda, mas você sente que precisava de mais tempo, mais desenvolvimento. E isso acontece algumas vezes. Mas mesmo assim, o saldo é muito positivo, porque no geral, o filme sabe usar o visual para contar a história. E isso é o que separa uma animação bonita de uma animação bem dirigida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reassistiu Frozen 2 prestando atenção só nos detalhes visuais? Porque se não, vale muito a pena. Sério. Você começa a notar coisas que passaram batido. Expressões, mudanças de cor, pequenos movimentos. Tudo contribui. E isso mostra o nível de cuidado que teve na produção. Agora, minha opinião direta? Visualmente, Frozen 2 é superior ao primeiro. Sem dúvida. Ele é mais ousado, mais detalhado, mais artístico. E mesmo que você tenha problemas com a história, é difícil não respeitar o trabalho técnico aqui. Agora, vamos entrar numa parte que divide muito opinião. Tipo, muito mesmo. O final de Frozen 2, porque dependendo de como você interpreta, ele pode ser perfeito. Ou pode parecer meio estranho, meio apressado, ou até meio forçado. E eu vou ser bem honesto com você aqui, porque esse é o tipo de coisa que não dá pra fingir que é perfeita. Mas também não dá pra ignorar o que o filme tentou fazer. Então, bora destrinchar isso juntos. Primeiro, o básico. A Elsa decide ficar na floresta. A Anna vira rainha de Arendelle. Os dois mundos se conectam. Fim. Na teoria, isso é bonito. É simbólico. Fecha o arco das duas. Mas quando você começa a pensar mais fundo, surgem algumas perguntas. E a principal delas é: essa separação fazia sentido? Porque o primeiro filme inteiro construiu a ideia de que o amor entre as duas irmãs era o centro de tudo. Era literalmente a solução do problema. E agora, o segundo filme termina com elas vivendo separadas. Então é natural que muita gente sinta um estranhamento. Tipo, pera, não era para elas ficarem juntas? E eu entendo completamente esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, se você olhar por outro lado, isso também faz sentido. Porque crescer nem sempre significa ficar perto. Às vezes, significa seguir caminhos diferentes. E isso não diminui a relação, só transforma. E eu acho que o filme tenta passar exatamente isso. A Elsa não abandona a Anna. Ela encontra o lugar onde ela pertence. E a Anna encontra o dela também. E isso, cara, é muito mais maduro do que um final tradicional. Agora, isso foi bem desenvolvido? Aí já é outra conversa. Porque aqui entra uma crítica válida. O final é meio rápido. Tipo, muito rápido. Depois de tudo que acontece, morte aparente, revelações, destruição, reconciliação, o filme resolve tudo em poucos minutos. E isso pode dar aquela sensação de: calma, precisava de mais tempo aqui. Mais diálogo, mais reação, mais consequência. Principalmente na parte política mesmo. Porque, vamos ser sinceros, a Anna vira rainha. Do nada. E sim, ela merece. Mas o filme não mostra tanto essa transição. É tipo, pronto, agora você é rainha. E acabou. E isso poderia ser mais explorado. Agora, falando da Elsa ficando na floresta, eu acho essa decisão muito interessante, porque ela deixa de ser só uma rainha e vira algo maior, uma guardiã, uma ponte entre dois mundos, quase uma figura mítica. E isso combina com a jornada dela, porque desde o começo
Ela nunca se encaixou completamente em Arendelle. Ela sempre foi diferente. E agora, ela aceita isso. Só que, ao mesmo tempo, isso também cria uma distância emocional, porque ela deixa de ser uma personagem próxima. Ela vira quase uma entidade. E isso pode fazer algumas pessoas se desconectarem, porque ela não é mais aquela Elsa vulnerável do primeiro filme. Ela evoluiu, mas também se afastou. Agora, vamos falar de uma coisa importante: o tom do final. Porque ele não é totalmente feliz. E isso é uma escolha ousada. Sim, ninguém morreu no final. Sim, tudo se resolve. Mas não tem aquele sentimento clássico de conto de fadas perfeito. Tem um toque de melancolia, tipo, acabou, mas algo mudou para sempre. E isso é muito mais real. E eu gosto disso, porque não subestima o público. Agora, outra coisa que muita gente comenta: o reencontro final das irmãs. Ele é bonito? É. Funciona? Funciona. Mas podia ser mais forte, principalmente considerando tudo que elas passaram. Talvez faltou um pouco mais de diálogo, mais emoção explícita, porque o filme construiu muito para esse momento e entrega, mas não no máximo potencial. Agora, uma coisa que eu achei muito legal: o simbolismo do final. A ponte. Literalmente. A Elsa como conexão entre natureza e humanidade. A Anna como líder do mundo humano. E isso fecha bem o tema central do filme: equilíbrio. E isso é algo que o filme mantém consistente até o fim. Agora, deixa eu te perguntar: você teria coragem de fazer o que a Anna fez? Destruir algo importante para corrigir um erro? E você teria coragem de fazer o que a Elsa fez? Deixar tudo para trás, para seguir quem você realmente é? Porque, no fundo, o final do filme gira em torno dessas duas escolhas. E não são escolhas fáceis. Agora, minha opinião pessoal? O final funciona, mas não é perfeito. Ele é forte na ideia, mas poderia ser melhor na execução, principalmente no ritmo. Mas mesmo com essas falhas, ele entrega algo diferente, e isso já faz ele se destacar, porque a maioria dos filmes jogaria seguro. Esse aqui arriscou, e eu respeito isso. Agora, chegou aquela parte que todo mundo gosta, mas que nem todo mundo admite: teorias. Sim, porque Frozen 2 deixa muita coisa no ar. E não é por acaso. O filme responde o suficiente para a história funcionar, mas deixa várias brechas para a interpretação. E é aí que começa a parte divertida. Só que já vou avisando: algumas dessas teorias fazem muito sentido, e outras são mais viagem, mas mesmo assim interessantes de pensar. Então bora. Primeiro, a teoria mais forte de todas. A Elsa não é só o quinto espírito. Ela é o equilíbrio em si. Porque pensa comigo, os outros espíritos representam elementos específicos: fogo, água, terra, ar. Todos têm função, todos têm comportamento. Mas a Elsa? Ela não representa um elemento isolado. Ela conecta tudo. Ela é a ponte. E isso não é só uma frase bonita. Se você olhar bem, ela interage com todos os elementos de forma diferente. Ela não domina, ela harmoniza. E isso muda completamente a forma de ver os poderes dela. Porque não é sobre gelo. Nunca foi só gelo. É sobre conexão. E isso explica por que ela consegue acalmar os espíritos, em vez de lutar contra eles. Agora, outra teoria que eu achei muito interessante. A voz que chama a Elsa não é só a mãe dela, é a memória. Sim, porque o filme fala várias vezes que a água guarda lembranças. E aquela voz pode ser uma manifestação disso.
uma mistura da mãe com o passado, com a história, com tudo que precisa ser revelado. E isso deixa a coisa mais simbólica, porque não é só uma pessoa chamando, é o passado inteiro pedindo para ser entendido. E isso conecta muito bem com o tema do filme. Agora, vamos falar da mãe delas, porque ela é uma personagem que, mesmo sem aparecer tanto, tem um impacto gigante. E aqui entra uma teoria que muita gente acredita. Ela já sabia de tudo. Tipo, tudo mesmo. Sobre os espíritos, sobre a floresta, sobre o destino da Elsa, e talvez até sobre o conflito. E se isso for verdade, muda completamente a visão que a gente tem dela. Porque ela não era só alguém contando histórias. Ela estava preparando as filhas. E isso dá um peso enorme para aquela cena do começo. Porque deixa de ser só uma história de dormir e vira quase um aviso. Agora, uma teoria mais polêmica. A Elsa não deveria voltar. Sim, tem gente que acredita que o filme originalmente ia seguir um caminho mais trágico, que ela ficaria congelada, que a história da Anna seria sobre seguir sem ela, e que isso daria um impacto emocional muito mais forte. Agora, eu não sei se isso é verdade, mas se você parar para pensar, faz sentido dentro do tom do filme, porque Frozen 2 é mais pesado, mais maduro, e um final assim não seria impossível. Só que, claro, é Disney. Eles não iam tão longe, mas a ideia é interessante. Agora, outra coisa que muita gente discute. Por que existem 5 espíritos, e não só 4? E a resposta mais comum é: porque precisa existir equilíbrio. 4 elementos sozinhos podem entrar em conflito, mas o quinto mantém tudo em harmonia. E isso é quase filosófico, porque na vida também é assim. Forças opostas precisam de algo que conecte, que equilibre, que dê sentido. E no filme, esse papel é da Elsa. E isso cria um contraste muito interessante com o resto do filme, porque enquanto tem mistério, magia e passado sombrio acontecendo, tem também esse cara tentando achar o momento perfeito para falar: quer casar comigo? E nunca dá certo. E isso deixa tudo mais real, porque a vida não pausa para grandes momentos épicos. As coisas continuam acontecendo ao mesmo tempo. Agora, voltando para a parte mais pesada da história, eles começam a encontrar pessoas dentro da floresta. E não é qualquer pessoa. São 2 grupos que estão presos ali há anos. De um lado, os soldados de Arendelle. Do outro, o povo Northuldra. E aqui o clima muda completamente. Porque você percebe que aquele conflito do passado nunca foi resolvido. Ele só ficou congelado no tempo, literalmente. E quando esses 2 lados se encontram de novo, a tensão é imediata. Ninguém confia em ninguém. E faz sentido. Imagina você ficar preso anos num lugar, acreditando que o outro lado te traiu. Você não vai simplesmente dar um abraço e esquecer tudo. E é aí que a Anna entra com uma energia completamente diferente da Elsa. Enquanto a Elsa está conectando com a magia, a Anna está tentando conectar pessoas. Ela tenta criar diálogo, entender os 2 lados, acalmar a situação. E cara, isso é liderança. De verdade. Não é poder mágico, não é força, é empatia. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que a Anna é, secretamente, o coração desse filme. Mas calma, porque o filme ainda não terminou de complicar tudo. Porque eles começam a descobrir mais sobre os espíritos. E aqui entra um detalhe muito importante.
Não são 4 espíritos, são 5. E quando essa informação aparece, o filme basicamente fala para você: ok, agora começa o jogo de verdade. Porque até então, parecia que era só entender o que deu errado. Mas agora tem algo maior. Algo que ninguém entende completamente. E claro, a Elsa fica obcecada com isso. E aqui, de novo, entra aquela questão que eu comentei antes. Curiosidade versus perigo. Porque quanto mais ela se aproxima da verdade, mais ela se afasta dos outros. E isso começa a ficar bem evidente. Tem momentos em que ela simplesmente segue em frente, sem esperar ninguém, como se aquela voz fosse mais importante que tudo. E isso, se você parar para pensar, é meio assustador. Porque parece destino, mas também parece obsessão. E o filme não deixa isso totalmente claro, e eu acho isso muito interessante. Agora, uma das cenas que mais me marcou nessa parte é quando eles encontram aquele navio destruído. Porque ali, o filme dá uma virada emocional forte. Eles descobrem que os pais da Elsa e da Anna estavam tentando encontrar respostas. Eles não morreram, por acaso. Eles estavam indo atrás da origem dos poderes da Elsa. E quando isso é revelado, bate forte. Porque muda completamente a percepção que você tinha deles. Eles não eram só pais protetores. Eles estavam procurando entender. E talvez tentando consertar algo. E isso levanta outra pergunta pesada. Será que tudo isso começou muito antes do que a gente imagina? E é nesse momento que o filme começa a apontar para uma direção mais sombria. Porque a verdade não vai ser bonita. E quanto mais eles se aproximam dela, mais o ambiente muda. Fica mais frio, mais silencioso. Quase só a rainha com poderes. A Anna não é mais só a irmã impulsiva. Agora elas são 2 partes de algo maior. E isso fica muito claro quando o filme começa a caminhar para o final. Porque a solução não é voltar tudo como era. E isso é importante. Muitos filmes fariam isso. Ah, resolveu tudo. Volta ao normal. Aqui não. Aqui eles aceitam a mudança. A Elsa não fica em Arendelle. E isso é uma escolha muito interessante, porque mostra que crescer também significa seguir caminhos diferentes. Ela vai ficar na floresta, como guardiã, como ponte. E a Anna vira rainha. E cara, isso faz muito sentido, porque se você olhar a jornada dela, ela sempre foi a mais conectada com pessoas, com decisões difíceis, com responsabilidade emocional. Ela merece esse papel. E não é tipo, ah, sobrou pra ela. Não. Ela conquistou isso. E o filme deixa isso bem claro. E enquanto tudo se resolve, os espíritos ficam em paz. A floresta é liberada. Os 2 povos finalmente se reconciliam. E aquele ciclo que começou com o erro termina com o entendimento, mas não com o esquecimento. E isso é importante. Porque o filme não apaga o passado. Ele reconhece e segue em frente. Agora deixa eu sair um pouco da história em si, porque se a gente continuar só seguindo cena por cena, você até entende o filme, mas não sente ele completamente. E Frozen 2 é aquele tipo de filme que funciona muito mais quando você para pensar no que ele está tentando dizer por trás. E aqui, eu vou ser bem direto com você. Esse filme não é sobre magia, não é sobre aventura, nem sobre salvar o reino. No fundo,
Frozen 2 é sobre mudança. E não aquela mudança bonita de filme, tipo, tudo melhora e pronto. Não. É sobre aquela mudança desconfortável. Aquela que te tira do lugar, que te faz questionar tudo. E se você reparar bem, todos os personagens estão passando por isso. Mas cada um de um jeito diferente. A Elsa, por exemplo, a jornada dela parece grandiosa, cheia de efeitos, cheia de momentos épicos. Mas no fundo, é uma crise de identidade. Simples assim. Ela passou o primeiro filme inteiro tentando esconder quem ela era. No segundo, ela está tentando entender. E isso é uma diferença gigante. Porque esconder é medo. Buscar é coragem. Só que essa busca tem um preço. E o filme não esconde isso. Quanto mais ela se aproxima da verdade, mais ela se afasta de tudo que era familiar. E isso é muito real. Porque crescer, às vezes, significa deixar coisas para trás. Mesmo que você ame essas coisas. E aí entra uma coisa que eu fiquei pensando depois que assisti. Será que a Elsa realmente queria sair de Arendelle? Ou ela só precisava? Porque tem diferença. Querer é escolha, precisar é inevitável. E o filme deixa essa linha meio borrada. E eu gosto disso. Porque nem tudo na vida é 100% claro. Prestando atenção só nos detalhes visuais, porque senão, vale muito a pena. Sério. Você começa a notar coisas que passaram batido. Expressões, mudanças de cor, pequenos movimentos. Tudo contribui. E isso mostra o nível de cuidado que teve na produção. Agora, minha opinião direta? Visualmente, Frozen 2 é superior ao primeiro. Sem dúvida. Ele é mais ousado, mais detalhado, mais artístico. E mesmo que você tenha problemas com a história, é difícil não respeitar o trabalho técnico aqui. Agora, vamos entrar numa parte que divide muito opinião. Tipo, muito mesmo. O final de Frozen 2, porque dependendo de como você interpreta, ele pode ser perfeito. Ou pode parecer meio estranho, meio apressado, ou até meio forçado. E eu vou ser bem honesto com você aqui, porque esse é o tipo de coisa que não dá para fingir que é perfeita. Mas também não dá para ignorar o que o filme tentou fazer. Então, bora destrinchar isso juntos. Primeiro, o básico. A Elsa decide ficar na floresta. A Anna vira rainha de Arendelle. Os dois mundos se conectam. Fim. Na teoria, isso é bonito. É simbólico. Fecha o arco das duas. Mas quando você começa a pensar mais fundo, surgem algumas perguntas. E a principal delas é: essa separação fazia sentido? Porque o primeiro filme inteiro construiu a ideia de que o amor entre as duas irmãs era o centro de tudo. Era literalmente a solução do problema. E agora, o segundo filme termina com elas vivendo separadas. Então é natural que muita gente sinta um estranhamento. Tipo, pera, não era para elas ficarem juntas? E eu entendo completamente esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, se você olhar por outro lado, isso também faz sentido. Porque crescer nem sempre significa ficar perto. Às vezes, significa seguir caminhos diferentes. E isso não diminui a relação, só transforma. E eu acho que o filme tenta passar exatamente isso. A Elsa não abandona a Anna. Ela encontra o lugar onde ela pertence. E a Anna,
encontra o dela também. E isso, cara, é muito mais maduro do que um final tradicional. Agora, isso foi bem desenvolvido? Aí já é outra conversa. Porque aqui